Olá, eu sou a Bianca Bittencourt, professora do Colégio Logosófico da Unidade do Rio de Janeiro, e eu vim mostrar o meu trabalho que fala sobre a brincadeira como campo experimental favorecendo a formação de conceitos. Durante esses anos que eu trabalho no Colégio Logosófico, eu aprendi sobre a importância de cultivar defesas mentais. A gente costuma dizer que as defesas mentais são esses pensamentos soldados que protegem a mente contra aqueles pensamentos negativos que fazem com que a criança se comporte de maneira inadequada. O pensamento da desobediência, da impaciência. Como professora de educação infantil, muitas vezes, ao ensinar uma criança como se portar de maneira adequada, fazer a coisa certa na hora certa, ouvir com atenção, eu fui aprendendo a favorecer essa criação de defesas na mente dela e na minha também. Outro conceito que eu venho aprendendo com a pedagogia logosófica e que muito auxilia nessa ação docente, nesse trabalho docente, é o conceito da imaginação, como imagens em ação. E dentro da concepção logosófica, a faculdade de imaginar é um recurso muito precioso da nossa mente, que durante a infância protege e ampara a criança, permitindo que ela se adapte a esse mundo que ela vive. Enquanto que os conhecimentos vão sendo adquiridos, favorece esses primeiros movimentos do seu entendimento e da sua razão, dando a ela condições de compreender as coisas que vive, que rodeiam a ela, né? Por isso que muitas vezes a criança ela age por meio do impulso, porque ela ainda não tem o seu entendimento e a sua razão formados. A logosofia ela configura o ser humano em 3 grandes sistemas: o sistema mental, o sistema sensível e o sistema instintivo. Eu vou falar um pouquinho do sistema mental. Na infância, o sistema mental ele começa a ser desenvolvido e algumas das faculdades da inteligência elas ainda não estão em atividade. Só que a gente consegue observar com muita clareza que 3 dessas faculdades se manifestam primeiro com toda a força e muita naturalidade, que são as faculdades de observar, memorizar e de imaginar. Na medida em que a criança observa uma determinada situação, ela é capaz de guardá-la na sua mente, transformá-la em uma outra situação e no momento da brincadeira, de uma conversa com a família, ela facilmente reproduz essa situação, mas de acordo com a interpretação que ela teve. Daí a importância do cuidado que a gente deve ter ao oferecer determinadas histórias, imagens, músicas ou qualquer material para ela. Esses materiais eles devem ser adequados à sua faixa etária, que aí a gente está respeitando o seu mundo próprio que ainda está em formação. E ampliando a minha compreensão desses conceitos, eu pude voltar a observação para mim mesma e identificar como alguns pensamentos atuavam na minha vida. Isso também me ajudou muito a olhar as brincadeiras como uma fonte de aprendizado, para poder entender como as crianças estão atuando com essa imaginação dentro desse mundo real, desse mundo que elas vivem. Isso também me auxiliou a identificar como que os pensamentos positivos e os pensamentos negativos habitam na mente da criança. E dessa forma, eu pude ajudá-las a vencer determinados pensamentos que não estavam as deixando felizes. Aquele pensamento da birra, que não quer deixar a criança fazer a coisa certa na hora certa, cuidando e criando essas defesas mentais. Trabalhando com a educação infantil, a gente sabe o quanto que é importante a brincadeira, porque é brincando que a criança desenvolve todas as suas potencialidades, as suas habilidades sociais, afetivas, as cognitivas, as físicas, e que isso muito favorece essa convivência dela com ela mesma e dela com o grupo. Porque ao brincar que a criança experimenta esse mundo imaginário, e ela transita muito facilmente entre o que ela imagina e o que ela vivencia nesse mundo real. Eu vou ler agora para vocês o ensinamento que fala sobre essa imaginação. A imaginação constitui para ela, portanto, o cenário real da vida. Desenha com caracteres muito vivos em sua tela mental cenas, episódios, passagens, contos que ela toma como verdade. Muitos desses episódios, passagens, costumam gravar-se tão profundamente por força da impressão recebida que mesmo ao longo dos anos se mantém como algo vivo dentro dela. É que esse mundo irreal, os pensamentos que atuam são reais. Este trabalho ele tem a intenção de compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi com a turma do Infantil 3 no ano de 2021, ainda no período de pandemia, em que eu pude extrair elementos muito importantes sobre a criança, o cultivo dessas defesas mentais e o imaginar.
Eu vou relatar para vocês 3 experiências que foram foco desse meu trabalho. A primeira delas é a experiência da mímica. Em uma manhã, no início do ano, após a roda de conversa, eu convidei toda a turma para brincar de mímica. Nos organizamos sentados no chão e cada criança poderia escolher o momento e a mímica que gostaria de fazer. Uma criança imitou um animal, a outra imaginou que estava andando de bicicleta e uma terceira criança gostaria de participar da brincadeira, mas ela não conseguiu pensar numa mímica para fazer. E aí eu sugeri, então, que ela fizesse como se estivesse tomando um banho. Ela aceitou a minha sugestão, levantou e por algum tempo ficou ali parada. Após alguns segundos eu pensei, eu acho que ele deve estar precisando de ajuda, deve estar com vergonha, então eu vou ajudá-lo. Cheguei pertinho do ouvido dele e falei bem baixinho, imagina que você está molhando o seu corpo, está se ensaboando. E balancei os braços para que ele pudesse ver. Ele parou, levantou os olhos e sem se mexer ele disse assim para mim, calma, professora, eu só estou esperando a água molhar o meu cabelo. A pedagogia logosófica faz entender que no brincar a criança representa várias formas do seu pensar, do seu sentir e do seu agir. E são nesses momentos que ela projeta todo o seu cotidiano, uma vivência em casa com a família, na escola com os amigos. Esse foi um momento de muito aprendizado, pois eu pude refletir sobre a minha conduta diante desses movimentos das crianças, né? O que me possibilitou um olhar muito mais cauteloso e apurado para esse momento tão importante da vida da criança, né? Que é essa infância. Isso me fez também compreender que o tempo da criança é diferente do nosso. E esperar esse tempo é uma forma de respeitar o seu processo. E após essa experiência, eu estabeleci comigo mesma o seguinte propósito: ficar mais atenta ao valor que se deve dar às brincadeiras das crianças, para que assim eu pudesse observá-los de uma outra forma, dando a ela mais tempo para que ela fosse protagonista das soluções de questões que porventura fossem surgir. A segunda experiência é a experiência do neném. Ela aconteceu em um outro dia, em um momento de brincadeira livre no pátio. Toda a turma estava brincando de Velatrol e 2 crianças começaram a se desentender. Esperei um tempo para ver se eles iam conseguir resolver a situação sem que fosse necessária a minha intervenção e já que eu estava muito firme, né, não quebrar o propósito, só que as crianças não conseguiram solucionar o impasse. E aí eu cautelosamente cheguei perto e percebi que eles estavam bem alteradas. Gritavam uma com a outra, querendo fazer valer cada uma a sua própria vontade. E aí eu me aproximei e perguntei o que estava acontecendo. E uma das crianças falou, prof, ele não quer dar o neném. E a outra criança falou, o neném é meu, eu quero pegar. E ficou aquela confusão. Cheguei perto da criança que supostamente era dona do neném e sugeri que emprestasse um pouco para o amigo. Nesse mesmo tempo, o menino que queria o neném emprestado foi até o Velatrol, fez um movimento de abaixar, pegou o neném e saiu correndo. A dona do neném começou a chorar. E aí eu, serena, pude mediar a situação. Mas o mais interessante dessa experiência toda foi que o neném da brincadeira, ele não era uma boneca de verdade, era uma boneca imaginária, invisível. Mas para as crianças, aquilo ali era algo real e muito concreto. E aí observa que os elementos que surgem na brincadeira, eles nem sempre existem fisicamente, mas a criança, com a sua imaginação, consegue torná-los reais, porque ela concebe em sua mente aquela imagem concreta, como a do neném no caso dessa experiência. E essa imagem para ela é real. Todos os sentimentos e sensações que eles viveram nesse momento são reais. A terceira experiência foi ainda em tempo de pandemia. Alguns professores não puderam voltar no presencial e davam aula de forma remota. Nós tínhamos uma televisão dentro de sala, que era como esses professores se comunicavam com as crianças que voltavam, estavam ali no presencial. E 2 crianças colocaram 2 cadeiras de frente para a televisão, que estava desligada, e começaram a imaginar que estavam jogando videogame. E uma das auxiliares da turma passou na frente dessas crianças. Nesse momento, uma das crianças disse, não passa na minha frente porque eu estou jogando videogame. E aí, mais uma vez, eu observei que há na brincadeira das crianças elementos vivos com os quais nós, docentes, poderemos perceber e entender coisas muito importantes sobre aquela criança. Coisas como a forma que elas estão vendo e interagindo com o mundo, que é um mundo só delas e um mundo circundante. E assim, nesses momentos,
momentos, eu percebia algo muito importante sobre a vida da criança, o que ela gostava de fazer em casa com a família, como cada objeto da sala ia sendo utilizado por ela ou então ressignificado. Eu pude então me aproximar de cada criança, destacando aquilo que era do seu interesse. Trabalhar alguns pensamentos negativos que a gente observa que se manifestam com mais intensidade nas brincadeiras. E com isso eu pude difundir tudo que eu venho aprendendo com os meus estudos e observações a partir dessas experiências. Um desses pensamentos negativos que eu observei, que eu pude identificar nesses momentos da brincadeira, foi a dificuldade que um aluno tinha de emprestar os seus brinquedos, os brinquedos que ele trazia de casa. E ao longo do ano, em diferentes ocasiões, a gente refletia muito com ele o quanto que todos os colegas ficavam felizes quando um amigo emprestava o brinquedo e quando ele ficava feliz ao brincar com o brinquedo dos amigos. Respeitando o seu tempo, fomos dando a ele a oportunidade para que ele compartilhasse os seus brinquedos. E aí sugerimos que ele trouxesse mais de um brinquedo, um para ele brincar e o outro para que ele pudesse emprestar. No início ele resistia um pouco, mas devagar ele foi conseguindo exercer a generosidade e hoje eu observo o quanto ele consegue compartilhar tudo que ele traz de casa. Eu posso dizer que ele é um dos meus alunos mais generosos que eu tenho em sala de aula. A brincadeira elevada, gentil e sadia é aceita por todos, mais ainda é buscada e apreciada.